Shalom para todos. Mishnah 15, do capítulo 5, Pirkei Avot. Aqui no meu, o livro do Bunim. E o do Maimônides é qual? 12. Confere aí. É 12? Tá. Então, livro azul do Maimônides, Mishnah 5, verso 12. No livro vermelho, Ética do Sinai, do Irving Bonin, é Mishnah 15, que diz assim: há 4 tipos de alunos: aquele que entende rapidamente e esquece do mesmo modo, seu ganho é anulado por sua perda. Repetindo esse, preste atenção que eu vou perguntar quem que você é desses daqui. Então eu vou falando, você já vai se identificando que tipo é o seu. Aquele que entende rapidamente e esquece do mesmo jeito. Quem for essa pessoa, guarda aí que você vai me falar. Seu ganho é anulado por sua perda. O 2. Aquele que tem dificuldade de compreender e dificuldade de esquecer. Sua perda é anulada por seu ganho. Repetindo, aquele que tem dificuldade de compreender e dificuldade de esquecer, sua perda é anulada por seu ganho. 3. Aquele que compreende rapidamente, mas dificilmente esquece, sua porção é boa. E 4. Aquele que tem dificuldade de entender, mas esquece facilmente, sua porção é má. Guardaram? Desses 4 tipos, qual é o seu, Neuza? Então tem que traduzir aí. Um tipo de pessoa, ela entende o assunto facilmente, rapidamente, mas esquece também do mesmo modo. Do jeito que foi, vai. Aprende só na hora. É o famoso, entrou aqui, saiu aqui. Entendeu? Sim. Bem isso daí. É rápido, entende rápido. Aí eu leio de novo, entendeu? Viu? Já esqueceu rapidamente. É bem assim. Então, repetindo, a pessoa que entende rapidamente, ela é fácil na compreensão, mas ela não consegue reter, guardar aquilo que aprendeu. Então, o seu ganho, qual é o ganho? O ganho do ensino. Ele foi anulado porque ele esqueceu. O esquecimento fez ele perder o ensino. Então, o ganho, o seu ganho é anulado por sua perda. O segundo, aquele que tem dificuldade de compreender e dificuldade de esquecer. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de compreender, mas na hora que ela compreende, ela guarda, dificilmente ela esquece. Agora, olha só, sua perda, ela é anulada por seu ganho. Qual é o ganho aqui? O ganho é que ela guarda. Se ela guarda o assunto, isso compensou a dificuldade da aprendizagem. Ela demorou para pegar, para aprender, mas aprendeu, não esquece. Dificilmente esquece. Então, qual é a perda? A perda é a dificuldade. E qual é o ganho? O ganho é guardar aquilo que aprendeu com dificuldade. O terceiro, aquele que compreende rapidamente. Eu já falei esse?
o que compreende rapidamente, mas dificilmente esquece. Então esse aqui é compreende com o de cima, ele compreende com dificuldade e consegue guardar. Esse daqui, ele compreende rápido e ele também guarda bem. Aí diz que a porção dele é boa. Por que é uma porção boa? Porque ele aprende rápido e não esquece. Aprende rápido e guarda. É uma porção boa. E o quarto tipo, aquele que tem dificuldade de entender, compreender e esquece facilmente. A porção é má. Por quê? Esse último aqui, ele talvez é a grande maioria do povo. A grande maioria do povo se encaixa aqui, ó. Tem dificuldade para entender e esquece com muita facilidade. Complica. E muito. Complica muito. Porque aí a dificuldade no crescimento da pessoa. Tá? A pergunta que o Gabriel me fez ontem, pergunta não, um comentário sobre um filósofo da rua, né? Eduardo Marinho, é isso? Comentando como a clareza, o jeito fácil dele articular palavras, expressar, em poucos minutos ele consegue deixar uma mensagem de difícil, o jeito de explicação, tá? Aí eu disse para ele que é o seguinte, para uma pessoa chegar num ponto desse, para falar com tanta desenvoltura, o conhecimento da pessoa tem que ser grande. Porque se você tem um conhecimento grande, você consegue com uma coisa aqui, juntar com outra. Então você consegue pincelar. Só que a arte é aquilo que eu falei para vocês nesses dias atrás. As pessoas, elas estão acostumadas a entender por pedaço, tá? Então ela aprende sobre um assunto, aprende sobre um outro assunto, aprende sobre um outro assunto, aprende sobre um outro assunto, e tem dificuldade de juntar isso tudo numa sociedade ou na vida de uma pessoa. Isso vale para a linha psicológica, que eu já falei, e isso vale para qualquer tipo de ensino. Então, o que acontece aqui? É difícil? É difícil, é a compreensão, é o treino, demora. Com a Torá, é a mesma coisa. Lá para o começo, nós vimos um elogio que estava se fazendo, parece que 5 ou 6 sábios, e para cada um é dado um elogio. Para um deles, foi dito que a água, que ele era como uma cisterna, que a água que cai ali não escapava. A água é a Torá, ou seja, é o ensino. O que caía de ensino para ele, ele não perdia, ele retinha tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque isso daqui, isso não é só Torá. Isso vale para você que estuda, que você que está aprendendo alguma coisa, para os ensinos dos livros que a gente está colocando aqui, para a própria paraxá semanal. Isso envolve a tua vida como um todo, até mesmo no seu trabalho. Alguém vem e te ensina alguma coisa no trabalho. Imagina toda hora você indo a pessoa, como que é isso aqui mesmo? Aí ela te explica de novo. Dali meia hora, esqueci de novo. Então tem gente que você tem que falar. Agora, por exemplo, eu já vou juntar com outro ensino da Torá, que diz, quando um mestre, ele está dando o normal de uma sala de aula, não é ter só gente boa, e também não é ser só de gente ruim. O normal numa classe é você ter aquele que pega o ensino com muita facilidade. Pode pensar nas salas de aulas que você frequentou, desde a escolinha, quando você era pequeno, até na faculdade. Veja,
Tem gente que pega o assunto muito rápido, mas nem sempre ele tira a melhor nota. Entendeu? Bom, então o que acontece? Quando o professor ele está dando uma aula de Torá, porque se eu falar para você aula de escola, aí você fica desanimado. Então a questão é ensino de Torá. Quando está sendo dado o ensino de Torá, ele tem que perceber que algumas pessoas pegam com rapidez. Quando pega com rapidez, o assunto flui, porque você pode ir mais adiante. Quando o assunto, você percebe que 1, 2 aprendeu, 3, 4 mais ou menos, e uma outra quantidade ficou a ver navios, não conseguiu captar a mensagem. Se o professor seguir em frente, como acontece no ensino da escola ultimamente, você tem alunos hoje no 9º ano. O 9º ano seria a 8ª série de antigamente, que não sabe ler. Não é difícil? Aí você passa para o 2º estágio do ensino, que é ensino médio, que seria o 2º grau de antigamente. Ali é cobrado que o professor, ele comece a matéria, ele parte do ponto que os alunos já sabiam aquilo. E aí ele vai numa dura realidade, eles vão perceber que os alunos não sabem. Com o ensino de Torá, muitos assuntos, você não consegue entrar num outro assunto se você não tiver aprendido um outro determinado. Por isso é importante você compreender, que nem eu tenho falado aqui. Dê preferência para o estudo do Midrash. É a melhor forma de você compreender Deus. Por quê? Você vai ficar craque no Midrash? A questão não é você ficar craque no Midrash. A questão primeira é você entender a forma como Deus se relacionou com o povo que ele escolheu, tá? Porque todo o resto que você aprendeu de antigamente, qualquer que tenha sido a religião de origem sua, você aprendeu um Deus muito distante, que fez conexão com determinadas pessoas, e estas pessoas fez a conexão com o povo. Por isso que nas igrejas evangélicas o pastor fica lá no alto. É Deus, o pastor, uma distância grande, aí as pessoas. Mas não é para ser assim. Tá? O contato que Deus faz com o líder tem que ter aquela facilidade para passar o contato às pessoas, para não ter distanciamento grande. Vamos comentar um caso? Numa das últimas parashiot, foi comentado sobre, acho que o nome dos dois é Eldad e Medad. O que aconteceu? Naquele tempo, chegou uma informação para Moisés de que 2 homens estavam profetizando. E Josué, todo mundo sabe que Josué é um homem sábio, tanto é que sucedeu a Moisés. E Josué dá uma sugestão a Moisés. Moisés, que tal ir lá e repreender eles, mandar com que eles parem? O que Moisés fez? Sabe o que Moisés fez? Vocês já esqueceram, né? É esse o assunto. A gente explicou aquele dia. O normal é você ter esquecido. Esse é o normal. Agora, se você leu a história 1, 2, 3 vezes, pensou naquilo, você não esquece mais. Entendeu? Tem uma coisa aí que às vezes a gente comenta. Antigamente o filme fulano de tal, ela lembra a data do ano, eu nem lembro. E quando fala novela, a novela, eu nem lembro o nome de novela que passou 2 temporadas atrás, e se passar mais alguns anos, eu não lembro nem dos atores que estavam lá.
Então, é uma habilidade quando uma pessoa consegue lembrar das coisas. Você tem um crítico de cinema. Imagina um crítico de cinema, Rubem Ed... Isso, entenderam? Isso. Eu vou falar, Rubem Filho. Ou aportuguesado, Rubem Edivaldo Filho. Né? Aportuguesando. Imagina ele como crítico de cinema que tenha dificuldade em guardar épocas de filme, enredo do filme, trabalhos que aquele ator já fez. Ele vai comentar, ele vai falar, fulano de tal, ele passaria vergonha, como foi o caso de que virou chacota da Glória Pires, que foi comentar a entrega do Oscar, acho que foi o ano passado isso, né? Mas se ela foi convidada, o mundo inteiro, no sentido de Brasil, iria assistir. E se ela foi convidada, a obrigação dela era ter rodado à noite, não ter feito mais nada e ter assistido o filme. Mas aí viria a dificuldade. Assiste o filme, mas não conhece a vida, trabalhos anteriores desses atores. E aí, como é que fica? Você fala um ator famoso aqui no Brasil, Selton Mello. Tem um monte de trabalho dele. Todo mundo sabe que ele é bom no que faz. Mas cadê a sequência? Vamos para o judaísmo. No judaísmo você tem uma sequência de rabinos. Tá? Aqui mesmo, o que é este Pirkei Avot? Vocês não perceberam ainda, mas essas coisas aqui são ditos dos sábios que está numa sequência de fala. Para se ter uma ideia, essa questão, quando começou lá, a Mishnah? A Mishnah começou quando Deus entrega para Moisés, Moisés entrega para quem? Para o sumo sacerdote, que era Arão, aos filhos, depois aos mais idosos da época, tá? E depois estes ensinaram ao Sanhedrin, até que chegou o tempo de Esdras, e dali esse ensino ele chega até nós, tá? Como que era ensinado isso? Tudo aqui, ó, de cor, tudo na cabeça. Isso aqui que a gente está lendo, do jeitinho que está lendo, assim, ó, há 4 tipos de alunos. Aquele que entende rapidamente esquece do mesmo modo, seu ganho é anulado por sua perda. Isso aqui as pessoas tinham que saber do jeitinho que está. O Talmud tem muitas e muitas e muitas páginas. Demora-se em média 7 anos para você completar um ciclo de estudo do Talmud. São variados tratados. Se eu não estou errado, eu não me lembro agora as páginas, mas nem vou chutar. Eu ia chutar mais de 7.000 páginas, mas eu não tenho certeza. Então esquece os 7.000 páginas. Imagina uma pessoa guardar toda essa sequência de fala no coração. E eles iam passando de geração a geração, de geração a geração. Então, quando fala lá, por exemplo, Josué, quando o Eterno diz para ele, ser forte, corajoso, para você meditar nas palavras de dia e de noite. Aí é dito nas igrejas que é para você meditar na Bíblia, de dia e de noite, nas palavras da Bíblia. Esse meditar à beira do caminho, ao deitar, ao levantar, esse meditar era para guardar a Torá oral, porque ela era estudada entre professor e aluno, professor e aluno, professor e aluno, e assim sucessivamente. Um vai passando para o outro o ensinamento, e o ensinamento tem que ser igualzinho. A famosa tradução da Bíblia, Septuaginta. Quem de vocês lembra a história da Septuaginta? Por que chama
versão Septuaginta, que é 70. Por que 70? Alguém lembra? Não lembra? Tá vendo? Cai nisso daqui, ó. Aí você fala, esse ensino aí não serve para nada. Tá vendo como serve? Isso aqui fala da tua vida. Isso aqui fala da forma como você se relaciona com as pessoas. Isso aqui fala da forma que você mantém um relacionamento de amizade com alguém. Como que é um relacionamento de um marido e mulher? Pera, o que tem marido e mulher com estudo? O que tem você com as tuas amizades com estudo? Qual é a relação de amizade? Ou amizade num casamento? Não tem conversa? Como que você aprende a amar alguém? Não é construindo dentro de você as palavras, a atitude, a ação dessa pessoa? Se você está do lado de alguém que você nunca lembra aquilo que ela fez para você, você não tem relacionamento. Você não tem uma vida. Tem pessoas que são doentes, se tornaram doentes, porque descumpre esse pedaço. Exemplo, veja que eu estou fugindo do assunto religioso, estou indo bem para o lado social, para você perceber você no meio do povo. Porque senão você pensa assim, que chato, nós estamos estudando esse negócio aqui, eu já estou velha, não estou na escola mais, para que eu preciso saber isso? Eu só quero buscar a bênção de Deus. Deus, aquela famosa história, Deus me entende, Ele sabe como que eu sou. É aquele negócio de falar que Deus, sabe o que você está fazendo com Deus? Você está desmerecendo Deus, porque você está sendo fraco, você está sendo errado nas suas atitudes, e está dizendo que Deus, que é bom demais, Ele vai te aceitar de qualquer jeito. Então você está falando, sabe como? Sirvamos a Deus de qualquer jeito, porque está bom demais. Vai cair lá numa linha de raciocínio do tempo da Grécia, que se falava, vamos comer e beber e bagunçar, porque amanhã morreremos. E não é assim, porque se você pensar desse jeito, você está desmerecendo Deus. E sabe aonde que você está desmerecendo? Ele tratou um assunto com você antes de você vir a essa terra. E não foi só você que esqueceu. Ele foi Deus. Ele deu ordem para que todos esquecessem, para que todo mundo começasse com a mesma base de esquecimento. Não é um só que esqueceu. Quando ele foi dar a Torá, ele foi em todas as nações da época, número de 70, ofereceu para todos eles. Eles recusaram. Agora, quando o povo fala assim, Deus, se você tivesse dado a Torá de Moisés para o meu povo, nós teríamos feito coisas boas, mas você não deu, como que a gente iria adivinhar? Ele vai falar, eu ofereci a vocês, vocês não quiseram. Ou seja, vocês se esqueceram. Se tem alguém que é levado de qualquer jeito, é Deus. Deus não é levado a sério pelas pessoas. Qual é a prova? A prova é essa que eu estou falando. Porque as pessoas não se dedicam, as pessoas não fazem conta de estudar, as pessoas não fazem conta de reter determinado conhecimento, então ela está sempre em falta. E como ela está sempre em falta, ela nunca sabe nada. Se você nunca sabe nada, para que você serve? Aí as pessoas falavam assim, lá no meu tempo de igreja, mas Deus não me usa. Aí eu queria ser usado por Deus. Mas a pessoa tem que se ajudar. Para ela ser usada por Deus, ela tem que ter um mínimo. Eu ouvi de uma pessoa, para fazer justiça a essa pessoa, me deu um conselho na época. Um homem simples. Ele só me disse uma coisa: você quer interpretar? Então saiba de uma coisa: para você interpretar, o famoso interpretação de línguas, para você interpretar,
você tem que ler bastante a palavra de Deus. Você tem que conhecer a história. Porque imagina quando você está interpretando, aí vem uma palavra assim. Porque vocês acham que interpretação é como se você tivesse possuído, que aí você perde a consciência e é só Deus falando pela tua boca. Não, Deus está te trazendo uma palavra, ela está passando pelo teu juízo, você está centrado no seu juízo. Então o teu ser intelectual, ele também está ali, ativo, está tudo funcionando, não tem nada de possuído, canalizado não. Aí imagina vir uma palavra assim, porque o profeta Jeroboão falou tal coisa. Ora, se vê uma palavra dessa, você que está ativo no teu juízo, você segura. Por quê? Porque isso não é verdade, não está na Bíblia. Aí você, não, é Deus falou. Se Deus falou, é verdade. Se não está na Bíblia, agora passou a estar, porque foi Ele que falou. Não é assim, gente. Uma época que um homem, isso aqui é a Lu que contou na época, saiu uma reportagem de um pastor que ele, como é que era? Me ajuda a lembrar. Ele estava preso porque ele tinha um caso com a mulher lá, um caso meio esquisito. Aí o repórter vem e fala assim, mas por que, pastor, você fez isso? Ele falou, está na Bíblia, eu só estou seguindo o que está na Bíblia. Aí na hora que ele leu o texto que está na Bíblia, gente, não é nada daquilo de você ir lá e pegar a mulher do outro. É erro de interpretação. Aliás, de leitura. Isso, de leitura. Erro de leitura. Não, mas no caso dele ali era ignorância mesmo. Não ignorante do homem ignorante. Não, era ignorância, era simplicidade. É dificuldade de você entender o que o texto está querendo dizer. Entendeu? Aí tudo isso cai na conta de Deus. Porque quando o repórter explicou para ele aquilo que não era aquilo que estava escrito, ele ficou assim passado, coitado, ele não sabia nem. Agora veja o juiz. O juiz, quando for julgar esse caso, ele vai levar em conta a simplicidade desse homem, porque ele cometeu um crime, só que ao mesmo tempo ele não cometeu um crime. Porque fica claro que se ele soubesse a verdade, ele não teria feito. Em que você relaciona isso com a Torá? Sabe aonde? A questão dos votos. Quando o marido se ouve a mulher fazendo o voto e ele julga que aquilo não vai dar certo, ele então quebra o voto diante de Deus em nome da esposa. O pai que tem a filha ainda em casa, vê que ela fez, vou fazer jejum 30 dias diretos, absoluto, sem água, sem nada. O pai sabe, mas sem água o corpo aguenta somente 3 dias. Minha filha surtou. Então ele vai diante de Deus e fala, Deus, esse voto que a minha filha fez está quebrado a partir de agora. Ele tem autoridade pela Torá em quebrar o voto da filha. Tá? Então tem todas essas coisas. E tem aquele voto, como aconteceu com o Rabi Akiva, que casou com a filha do, não lembro o nome dele, aquele homem rico lá, Calva, alguma coisa assim. O que aconteceu? Ele vai dizer da filha. Por quê? Porque a filha casou, uma menina rica, casou com um homem, um serviçal. Então ele vai lá e corta a herança dela. Aí ela fez isso para quê, gente? Para fazer aquele homem, para fazer ele entender que ele tinha características, a característica que ele não sabia que tinha, mas ela viu característica nele para ser um estudante de Torá. Nem o alfabeto hebraico ele conhecia aos 40 anos de idade. Então ela casa, se eu me casar com você, você me promete que você vai estudar Torá? E não deixou ele falar Billy Nether. Ele falou, eu aceito o casamento. No tempo certo, ela viu que eles já estavam com um filho, já estava
né? Não estava estabelecido, eles estavam passando muitas dificuldades financeiras, mas ela falou para ele: chegou o tempo de você cumprir a tua parte, vai estudar Torá. Ficou 12 anos fora. Quando vem visitar a esposa, escuta um comentário dela dizendo que se fosse por ela, ele estudaria mais 12 anos. Ele voltou e estudou mais 12 anos. Quando ele volta para aquela cidade, ele já era um homem de renome, um sábio. O pai da moça, o sogro dele, já estava arrependido de ter feito o que fez com a filha. E para quebrar esse negócio, você precisa de um homem sábio. Quando ele ouviu falar que o homem sábio estava na cidade, ele pediu uma audiência, e ele então abriu o coração. Aconteceu isso. Ele não sabia que aquele homem era o genro dele. Então, Akiva só ouviu, e quando o homem terminou de falar, ele fez uma pergunta: se você soubesse que este homem, o teu genro, fosse estudar pelo menos um versículo da Torá por dia, você teria feito o que você fez? Ele disse: com certeza não. Então Akiva deu um abraço nele e falou assim: então você está livre da tua culpa, porque meu sogro sou eu, o teu genro. Tá? Sempre que tem essas coisas, então esse tipo. Ô Andy, vira lá o ventilador para cá, acho que não vai adiantar muito, né? Já está acabando também. Precisa não? Já passou? Tá. Então, gente, essa questão aqui cai naquilo. Deus acaba sendo desmerecido porque as pessoas aprendem no dia a dia a fazer as coisas tudo dentro do seu próprio juízo. Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não consigo guardar. Deus sabe que não ficou muito bom, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então a gente joga que Deus sabe, mas na hora que você quer uma bênção, você não vê ao contrário, né? Você acha que você é merecedor da tua bênção e se esquece que Deus julga perfeitamente todas as coisas. Nós falamos aí esses dias sobre aquele que sofre sem merecer, para que Deus dê oportunidade para aquele que está no erro. Então aquele que está no erro, muitos pensam assim: ele já está no erro mesmo, que se dane ele. Como que você vai pensar que se dane ele? De onde veio todas as pessoas? Aqui vem o erro da religião. Vocês perceberam um erro prático da coisa? Então é assim: todo mundo veio ao mundo e foi ensinado numa doutrina cristã, de uma forma geral, que entrou no mundo, você entra em pecado. Correto? Tá? Não é correto, mas segundo o ensinamento cristão é assim: você entrou no mundo, você já está errado. Tá? Ninguém fala de quem que você é filho. Ninguém fala que você é filho do diabo até então. Tá? Porque fala que é de Deus, por um lado. Passa-se o tempo, aí começa a dizer que você tem que vir para a igreja para aceitar o Salvador. E todos que aceitam o Salvador têm a vida eterna. Quem não aceita o Salvador, mesmo que seja uma boa pessoa, vai para onde? Vai para o inferno. Não interessa aquilo que ele fez. Agora você aprendeu pela Torá que todas as pessoas que vêm ao mundo, elas vêm ao mundo para retificar o mundo. E ela vem ao mundo para poder se parecer o quanto ela puder, o quanto mais ela puder se parecer com o caráter de Deus. Ou seja, isso vai ser medido na atitude dela para com os seres humanos. A partir do momento que você olha para um ser humano semelhante seu, você pensa assim: mas está escrito
que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que aceitaram o Salvador. Se nem todos são filhos de Deus, de onde vieram essas pessoas? De onde? De onde vieram? Não vieram de Deus? E quem que determinou que eles não são de Deus? E não vão voltar para Deus? Isso porque eles falam que todos precisam ser salvos. Todos precisam da salvação. Aí fala que essa hora não encaixa. Não encaixa porque eles rejeitam o bêbado, a prefeitura, ia falar prefeitura, é a prostituta. Eles rejeitam tudo. E aí manda um missionário lá para outra ponta do mundo e ignora a pessoa que está do lado. E é por essas coisas que as pessoas que estão no mundo não suportam Deus. Aonde está a culpa de Deus, gente? Está no comportamento das pessoas. Porque as pessoas se esquecem. Olha aquela frase popular. Quem apanha nunca esquece. Quem bateu, eu bati em você, eu levantei a mão para você. Então ficou a máxima: quem apanhou não esquece, quem bateu esquece. Dívida. Como que é aquela frase da dívida? Quem deve, o casal da Renascer em Cristo que ficou famoso aqui no Brasil, que colocaram um outdoor lá em São Paulo escrito assim: devo, não nego, vou pagar quando Deus der condições. Gente, colocar Deus no meio. Eu tenho dívida, se eu não paguei, eu sou consciente que eu não paguei, não tem nada a ver com Deus. Ah, você não pagou por quê? Porque eu não tinha dinheiro. E por que você não tinha dinheiro? Porque Deus não me deu? Mas muitos vão falando isso. Ainda que lá no final das coisas vai chegar à conclusão que pode ter um planejamento de Deus aí, mas você não pode falar que Deus é o culpado disso. Tá? Então vamos voltar aqui. Resultado. É uma aula fácil. Por outro lado, você vai ver que ela é difícil, porque ela envolve toda a tua vida. Eu estava começando a falar do casal. Então, conversa-se marido e mulher. Aí a pessoa fala uma coisa, você não guarda. Esqueci. Gente, minha sogra, quantas vezes o teu marido lembrou do dia do teu aniversário? Já esqueceram o dia do seu aniversário lá na sua casa? Filho já esqueceu? Teu filho já esqueceu o teu aniversário, vó? Nunca esqueceu? Então alguém mentiu, porque fiquei sabendo de uma história até uma hora lá, alguém mentiu, porque deixou passar. Eu perguntei de propósito. O meu irmão já esqueceu o aniversário da minha mãe e já esqueceu o meu? Já. Agora, alguém esquece porque quer esquecer? Não, olha, da minha avó paterna, se não fosse a minha mãe, você me ouviu e me perdoa, eu tenho que falar a verdade. Se não fosse minha mãe lembrar, eles não lembram do aniversário dela. Esse ano eu não lembrei do aniversário do meu Era sempre eu que lembrava. Prova, tá? Minha avó colocou a gente mal para lembrar disso. Se não era a gente lembrar, Celso, Ana, Sérgio, aniversário, eu não lembro. Eu esqueci um dia aqui de orar pelo meu filho, aniversário dele. Tem pessoas que não se tocam, não gostam, não tem essa habilidade de ficar lembrando essas coisas. Então, mas aí, veja só, é aqui que eu quero que vocês entendam. O fato de você aprender a ficar desatento com as coisas vai afetar a forma de você se relacionar com a aprendizagem. Sabe o que é aprender? É prestar atenção.
Sabe por que quando você fala assim, mas eu não sei porque eu esqueço? Você esquece porque você não presta atenção. Mas eu estou prestando atenção, senhor, estou prestando atenção. Gente, prestar atenção não é só estar olhando aqui para mim, não. Não, e tem outra coisa que eu acho aí. Esses 4 itens, eu me classificaria como os 4. Vou explicar o porquê. Porque existe uma coisa de assimilação, ou seja, determinados assuntos que você tem muito interesse, você vai ter uma facilidade maior para aquilo. Com certeza. Coloca eu e você numa sala de inglês. Qual é a bronca que eu dou em você sempre? Você não aprende inglês porque você não quer aprender. Então tem esse fator também. Não é só questão de eu aprendo e esqueço, entra por aqui, sai por aqui. Ou eu demoro para aprender e demoro. Não, peraí. É questão de dedicação, é questão de querer. É verdade. Então a pessoa não quer. Eu uma vez tomei uma bronca de Deus nesse sentido. Ele falou assim para mim uma vez: por que você não se dedica a determinados assuntos do judaísmo como você se dedica à leitura de um livro? É a mesma coisa. Falando é a mesma coisa, né? São completamente diferentes, mas dentro cabe nesse exemplo. Entendeu? Então é isso. Existe aquela questão de você não ter força de vontade. Vou dar outro exemplo. A gente tem que dar exemplo dentro de casa. Por que a dieta e o regime funcionam para a tua irmã e não funcionam para você? Porque você não gosta de fazer e ela não se adaptou. Estou falando uma mentira? A minha irmã me disse ali hoje que ela perdeu numa dieta em uma semana já 2 quilos e pouquinho, 5 dias. 5 dias, 2,100. Só que a gente não quer fazer, a gente não tem força de vontade. É diferente. Então deixa eu falar, não, para lucro, vai dar lucro, mas o que tem a lucro? Você vai seguir o mesmo patamar. É a força de vontade, tá tudo, tá certinho, é isso mesmo, é a vida da gente. Essa questão da assimilação, porque às vezes dentro de um assunto, como o judaísmo é muito vasto, só que a gente não pode usar isso como desculpa. Então às vezes você vai assimilar e nunca vai esquecer uma informação, e eu vou assimilar e nunca vou esquecer uma outra informação. Mas cai dentro da dedicação. Entendeu? E vamos ser sinceros, porque hipocrisia já basta todo mundo aí fora. A gente não faz nem isso. A gente quer fazer o que está na dele, que a gente tem vontade. Então, se eu acordei hoje de manhã e quero estudar judaísmo, tudo bem. Se eu acordei e quero, eu vou estudar e vou dar outras coisas. É assim que a gente faz as coisas. E isso cai dentro disso que você falou do comportamento do ser humano. Porque aí eu passo a não me importar com ninguém. Entendeu? Aí cai dentro da falta de respeito. É que nem hoje eu vi uma postagem de uma amiga minha dizendo que eu tinha que pegar, ela não sabe o que ela está falando. Ela não conhece a pessoa. E se eu chegar para ela agora, para o telefone dela, ela fala assim: escuta, como é que você fala de alguém que você não conviveu? Eu andei na casa da mulher, eu comi na mesma mesa que ela, eu jantei na mesma mesa que ela, eu me relacionei com ela. E eu posso provar para você que nada a ver com o que você está dizendo é mentira. Ninguém respeita ninguém. É isso aí, ninguém respeita ninguém. Então tá vendo como um assunto, ele faz parte do teu dia a dia e você não presta atenção? E essa falta de dedicação nossa é uma falta de respeito para as coisas de Deus. Sim. Por isso que eu dei esse exemplo. E agora eu vou perguntar para você uma coisa. Isso vem de mim. Eu não fui procurar um espaço da vida lá, para mim fazer trabalho lá, para mim ter leitura lá, tudo. Por quê? Porque eu estava esquecendo de tudo, mas é porque eu tinha problema. E quando dava crise, eu não conhecia nem meus filhos, eu não sabia nem onde eu estava. Então, é uma luta no cérebro da gente. Está sempre ativo. É. É uma luta no cérebro da gente. A pesquisa diz, de que aquele que está mantendo o cérebro sempre ativo, sempre lendo, sempre mantendo, não tem Alzheimer. Eu vou lá, eu faço crochê, eu pinto, eu escrevo, eu leio, faço tudo. Olha, para quem é jovem como você, se você vai estudar um texto, estude o texto em voz alta. Entendeu? Por quê? Porque quando você fala em voz alta, você está usando outras áreas do teu cérebro. Você não está usando uma só.
Agora, deixa eu mudar o assunto para a gente poder encerrar. Mudou o assunto neste assunto mesmo. Todo mundo sabe que existe aquelas pessoas que são chamadas de gênio. Então você tem crianças que são superdotadas na matemática, outros que são em música, né? Criança aí com 10 anos de idade que já toca... isso, já é maestro, isso mesmo, tá? São dotes especiais. Existe pessoa que é superdotado no sentido de memória? Claro que tem. Então essa pessoa, ela simplesmente conhece. Olha, a gente estava assistindo aí outro dia o Luciano Huck, e o cara que estava respondendo aquelas perguntas lá, os amigos de trabalho falaram: você tem que ir lá, porque tudo que fala para ele conhece por nome todas as ruas da cidade dele. Facilidade, você falou para ele, entendeu? Também tem uma técnica chamada mnemônica. É uma técnica que a pessoa, você vai falando as coisas, e aquilo que você fala, ela coloca uma imagem, ela faz uma associação com a imagem, então ela não esquece mais, tá? Eu lembro quando fui fazer prova de neuroanatomia, tinha um pedaço ali que eu não conseguia lembrar daquilo de jeito nenhum. Toda vez que chegava naquele pedaço, falei: gente, se cair isso aqui na prova, é fácil por um lado, mas eu vou errar. Aí eu fiquei olhava para o nome, né? Até que eu fiz aquela jogadinha de nome. Imaginei uma casa, porque começava com teto, e é fácil porque casa tem teto. Então você faz uma relação, e aí você não esquece, você faz uma associação, né? Quando eu fui estudar com o Gabriel as capitais do Brasil e os estados que ele não conseguia guardar, né, Gabriel? Olha lá, tanto é que ele guardou que ele riu, porque ele não esquece mais esse pedacinho, pelo menos esse, não esquece mais, tá? Por que professor do cursinho, ele é um professor diferente da sala de aula comum? Porque é muito mais gente, tem que motivar. Mas o professor do cursinho, ele ensina também fazendo brincadeira com música, fazendo associação, né? Quando você canta uma música, por isso que em biologia eles formam lá a resposta com uma música conhecida. Caiu aquela questão no vestibular, a pessoa canta aquela música rapidinho, ela nem vai precisar de memória, porque ela já está habituada. Você viu quando a gente vai cantar, se você cantar a música rapidinho, você sabe tudo. Se você quiser lembrar um pedaço do verso, você tem que cantar ela inteira. Essa é a questão do decorar. A pessoa pensa que memória, aprendizagem assim, é decorar. Aí dá aquele branco na prova. Por quê? Porque se ele pega 4 frases, ele esquece aquela do meio, aí ele empacou. Então, o que acontece? Estudo, você tem que compreender, porque se você compreendeu, você consegue dizer as mesmas coisas com as tuas palavras. Você vai chegar no mesmo lugar, tá? Aí é habilidade, aí entra o que você falou: esforço, vontade, determinação, paciência, tá? Envolve todas essas coisas. Nada é fácil, tudo tem um preço, tá? E a gente vem sendo ensinado, porque tudo hoje tem aquele ar de facilidade. Gente, qual é o telefone de tal daquela pizzaria? Você vai lá no Google, pizzaria, você lembra só um pedacinho do nome. Aí começa com P, mas é em Barão Geraldo. Você coloca lá, pizzaria P, Barão Geraldo.
aparece já um tanto de pizzaria que é P. Você bateu o olho e você lembra onde é que está. Tá? Então tudo muito é fácil, parece que a gente não pensa mais. Como a tecnologia não atrapalha demais, né? O ser pensante do ser humano. Porque ele não precisa pensar mais. E alguém que já faz isso com ele na internet, faz isso com ele, no celular, faz isso com ele, tá tudo na mão. Eu acho que o Gabriel talvez até saiba, mas eu acho que a geração do Isaac, acho que o Gabriel já não sabe. Será que ele sabe o que é uma página amarelas? Sabe o que é a lista telefônica? Já viu? Então ele ainda pegou. O Isaac não está sabendo uma lista com uma página amarela. Na hora que vê um livro amarelo daquele, Eu lembro. Vai na lista telefônica. Entendeu? Hoje não tem isso. e dicionário em casa, aquele livro pesado desse tamanho, ninguém usa. Não tem. É Google. Mas eu tive um amigo que ele falava assim, todo dia ele lia a página de um dicionário e procurava no decorrer do dia usar aquelas palavras que ele entendeu. E hoje se tem tanta tecnologia e é o que o pessoal não sabe falar, né? Escrever. Por isso a leitura, né? Talvez se ensina aí o maior ensino que a gente devia levar para casa é a importância da leitura. Por que que o povo não é bom de português? Porque não lê. A gente sabe português não é porque você guarda aquela regra, é porque você leu aquela palavra em variados textos, então você sabe como é que é. Tudo tem que estudar um pouquinho e ler. Tá? Pois é, estamos falando de... Agora, quem vai lembrar aqui a dica que o papai trouxe pra gente? O Eterno trouxe aqui, ensinando vocês em relação ao esquecimento de ler páginas da Bíblia. Não, para aí, deixa para outro. Quem lembra? O Gabriel, já sei que ele lembrou. Quem lembra? Era para ler a Bíblia, contar para você mesmo, se errar, se ela precisa contar para você mesmo. 1, 2, 3, se fosse assim, né? E ele falou quantas vezes fazer isso? 3 vezes. Um dia um aluno de um sábio chegou e contou assim, eu tive um sonho, mas eu não consigo entender esse sonho. Que ele pegava a pedra e mandou, que ele esquecia tudo, né? Aí ele disse que teve um sonho que era para ele jogar a pedra no rio. Aí o sábio explicou para ele que jogar a pedra no rio 3 vezes significava que tudo aquilo que ele fosse estudar, ele tinha que repetir para ele 3 vezes, que agindo dessa forma, ele iria guardar os assuntos. Tá? Esse tipo de coisa é muito pessoal. Você vai ter o teu jeito, eu tenho o meu, a Ente tem o dela, o Gabriel tem o dele, o Dona Sebastiana o dela. Cada um aqui tem um jeito. E você tem que se adaptar a esse jeito. E outra coisa, eu tenho facilidade para guardar. Então, eu nunca gostei daquele culto que você traz tudo escrito. Eu não trago nada escrito. Atendimento que eu fazia, o que eu fiz, você não tem, você pega o computador lá, mas nem nome de pessoa você não encontra. Eu não tenho controle nenhum disso. Mas se a pessoa 10 anos depois volta e passa por um atendimento comigo, eu começo a lembrar dela. Ela fala, mas eu já tive aqui, talvez eu não lembre do nome, mas na hora que ela fala qual foi o problema, eu conto a história dela todinha. Agora, isso é uma habilidade? É uma habilidade que você acaba treinando, o treinamento faz você manter essa habilidade. Tá? Então, percebe-se? É isso aí. Você já seria péssimo ator nesse sentido, então. Porque o ator já precisa disso que você não usa. Está vendo como vai de pessoa para pessoa? Às vezes a gente foi ver aquela peça da Cristiane Tornone, não logo, né? Foi em cena sozinho. Não, mas eu estou dizendo que eu guardo com facilidade. Sim, mas você disse que você não tem uma sistemática, você não precisa da sistemática. Você não tem um papel, você não está, você não anota, você chega
daquilo, ele precisa do texto, ele precisa decorar, ele precisa, entendeu? Não, primeiro que eu não ia nem saber representar. Eu não consegui. Então faz. Eu sou que nem aquele filme, eu mesmo. E não significa que a pessoa que tem a forma sistemática de trabalhar, que ela não sabe, que ela não consegue guardar. É um meio de trabalho. Eu sei que a gente Guardar informação. vai falando aí. Imagina a pessoa que como é que fala lá? Perfeccionista. Qual é a profissão ótima para uma moça perfeccionista? Secretária. Fulano chega, onde está aquele papel? Está aqui, doutor. Por quê? Vai estar tudo no lugar. Não é assim? Portanto, gente, as pessoas são diferenciadas. Tá? Aquilo que falta em mim sobra em você. Tá? Então tem coisa que eu domino bem e tem coisa que eu não domino bem, mesmo dentro do judaísmo. Aprenda uma coisa: ninguém sabe tudo de tudo, não tem como. Isso aqui é chamado no meio como ensino enciclopédico. Ninguém sabe. Por que enciclopédia? O que é enciclopédia? Um assunto que está lá, estudo de tudo. Ninguém vai ter o saber enciclopédico. Agora, vai ter gente que consegue ter, porque ele é superdotado. Então, ele vai ter um saber enciclopédico. Tá? Naquele filme O Homem Bicentenário, vocês já assistiram? Lembra que ele vai a uma biblioteca, que ele queria estudar as coisas, aí ele pega um livro e ele passa a página do livro assim, com aquele scanner dele lá, pronto. Ele passou o livro para dentro dele, ele sabia tudo. Se fosse fácil assim, né? Tá? Então, nesse sentido, um saber enciclopédico. Mas tem gente que consegue ter domínio. Não fiquem chateados. Ao contrário, nós estamos na nossa primeira reunião do ano. E a gente veio de um ano que talvez você relaxou muito. E esse dizer aqui veio a calhar. Tá? Então por que você não aprendeu as coisas? Porque não se esforçou. Não se esforçou por quê? Porque tal coisa. Por que tal coisa? Porque não sei o quê. Por que isso não sei o quê? Vai voltando e você vai vendo. Então esse ano eu não vou cometer esses mesmos erros. Porque senão entra ano, sai ano, a gente se habitua com aquele negócio. E aí passa o tempo, nós somos as mesmas pessoas. E se você é a mesma pessoa no final do ano que vem, isso é uma afronta à Torá. Porque se você estudou a Torá o ano inteirinho e você chegou sendo a mesma pessoa, o ensino não alterou você, não construiu o caráter. Se não construiu o caráter, a letra matou. Tá bom? Podemos encerrar? Graças a Deus. Amém, né?